Bom dia, tudo bem? Meu nome é Débora Hermani, eu sou enfermeira do Hospital Cristo Redentor. Eu vou conversar um pouco sobre a comunicação e humanização na assistência de enfermagem hospitalar. A humanização, então, o que que é? A humanização, todo mundo já deve ter ouvido falar um pouco sobre a humanização. Humanização é um conceito complexo que envolve o ser como um todo, unindo o técnico com o humano, olhando para o paciente de forma integral, de forma completa e acolhedora. A humanização acontece quando? Quando existe ética, um cuidado individualizado, empatia, acolhimento integral, uma escuta atenta, diferenciada, um olhar sensível, um respeito à individualidade e às diferenças, uma comunicação eficiente, confiança, vínculo, segurança e apoio. A comunicação. O que que é a comunicação? A comunicação é uma ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Hoje já se sabe que a comunicação é sempre, quase sempre, bilateral. A gente não emite uma resposta, uma mensagem unilateral. Não, a mensagem acontece de forma bilateral. A partir do momento que a gente emite uma mensagem, a gente está transmitindo, a gente também está recebendo uma mensagem. Os hospitais, o que são os hospitais? Os hospitais são estabelecimentos de saúde onde acontecem atendimento médico, ambulatorial e cirúrgico especializado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os hospitais devem ser sistemas de saúde organizados de forma que consigam prestar à comunidade e às famílias assistência de forma completa, preventiva e ou curativa. Esses locais também podem constituir um centro de pesquisa e de formação profissionais da área de saúde, como é o exemplo do nosso Hospital Cristo Redentor. Aqui umas imagens que não são do nosso hospital, mas assim uns exemplos de como os hospitais estão organizados hoje em dia. Os hospitais gerais, hospitais de múltiplas especialidades, né? Que temos enfermaria, centro cirúrgico, UTI. O Hospital Cristo Redentor do Grupo Hospitalar Conceição, para as pessoas que são de fora, então, é conhecido como Hospital de Pronto-Socorro da Zona Norte, referência em acidentados, politraumatizados e queimados, estando entre os 3 hospitais do Rio Grande do Sul nessa categoria. Os setores, então, do Hospital Cristo Redentor. Ele foi inaugurado em 1956 e possui 264 leitos, destinados a pacientes com internações pelas seguintes especialidades: cirurgia geral, unidade de queimados. Dentro dessa unidade de queimados, então, tem um bloco cirúrgico e uma SR, traumatologia masculina. Dentro dessa traumatologia masculina, nós temos um setor de custódia, traumatologia feminina, pediatria, UTI, retaguarda. Estamos absorvendo alguns pacientes, então, do grupo do Hospital Conceição, UTI central, neurocirurgia, sala de recuperação, bloco cirúrgico central e emergência. A comunicação. O que que seria a comunicação? Então, a comunicação envolve vários fatores, entre elas as relações interpessoais. E o que que são as relações interpessoais? As relações são relações entre si, entre eu e meu colega, entre eu e meus funcionários, entre eu e os técnicos de enfermagem, entre eu e as pessoas que me rodeiam, meus familiares, entre os usuários, entre todos. Então, essas são as relações interpessoais. Elas refletem direta e indiretamente a qualidade da assistência, gerando prejuízos para o paciente e para o serviço. E muitas vezes a gente não consegue separar, né? É muito difícil as pessoas que dizem assim, olha, eu separo completamente os problemas que eu tive em casa e não consigo trazer para o ambiente de trabalho. É muito difícil isso. Muitas vezes os problemas que a gente tem em casa, a gente traz sim e traz na forma de expressões faciais, na forma de comunicação não verbal. A gente reflete muitas vezes inconscientemente que a gente vai ver já adiante na forma de comunicação não verbal, de forma de comunicação inconsciente. E as relações interpessoais, os ruídos e as fofocas, então, muitas vezes geram mal-estar entre as equipes. Então, nos elementos da comunicação,
na figura, você vai ser promovido, daí tem um ruído, uma mensagem, o emissor emitiu uma mensagem, você vai ser promovido, daí tem um ruído no meio, meu Deus, eu vou ser demitido. Então, a mensagem muitas vezes não chega da forma como deveria. Muitas vezes a forma como o indivíduo inicia a relação, no caso da assistência ou não, já pode determinar a forma como o paciente e o familiar vão reagir, né? Todo mundo já deve ter um exemplo de alguém, de algum colega, de um familiar, ou de alguém que já inicia com aquele mau humor. Ai, por que que eu cheguei? Por que que eu tenho que trabalhar? Aquela pessoa negativa, aquela pessoa que contamina o ambiente. Como na figura, bom dia, por quê? Né? Por que que eu estou trabalhando? Por que que eu estou aqui? A minha escala é mais pesada, aquela pessoa reclamou, aquela pessoa que contamina o ambiente, né? E quando a gente está muitas vezes, mas por que que eu estou nessa escala? Essa escala não é pesada para mim? Por que que eu encaro de uma maneira diferente, né? Então muitas vezes é a forma como aquela pessoa encara a vida, como aquela pessoa encara determinadas coisas que torna tudo mais difícil, né? Um bom dia pode ser dado de diversas formas. Então, não adianta essa pessoa dar um bom dia com essa cara, né? Ela está emitindo uma mensagem super ruim, ela está emitindo tá falando bom dia dela, não tem valor nenhum, porque ela está emitindo uma comunicação não verbal horrível, né? Vocês conseguem entender isso. Então, a capacidade de emergir no mundo do subjetivo do outro e de participar na sua experiência, a capacidade de ver o mundo como ele o vê. Então, muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro, mas eu não estou dizendo de me colocar no lugar do outro, de ultrapassar aquele limiar ético que a gente tem que respeitar. Não, não é isso. Mas muitas vezes a gente não consegue imaginar o que o familiar e o que o paciente estão sentindo, né? Muitas vezes um paciente, um familiar, certamente cada um de vocês e eu mesma já passei por situações onde eu fui paciente, onde eu fui familiar e que ninguém espera, né? Às vezes a gente se coloca numa posição, é submetido numa posição de familiar de paciente sem esperar, né? E no caso do nosso hospital, com um hospital de acidente, não se espera estar num hospital de acidentado, de politraumatizado, né? Então, são situações inesperadas. Então, essa capacidade de emergir no mundo subjetivo do outro, né? Dessas pessoas que não estão preparadas para estar nesse momento de estresse, de muitas vezes se deparar com a perda de um paciente sequelado, um paciente paraplégico, um paciente que muitas vezes lidar com a morte, né? Então, nós temos hoje a questão do distanciamento social, né? Dentre os artigos que eu li no estudo europeu, eles fazem até uma graça, né, sobre o distanciamento social, que nós deveríamos manter a distância, o Covid, uma distância de 2 metros, e pessoas que reclamam de 10 metros, e pessoas que falam mal dos outros de 100 metros. Essa seria a distância ideal. O cuidado hospitalar, então, é um cuidado extremamente complexo, mas o cuidado, o que sempre se diz, né, o conhecimento técnico é um cuidado extremamente complexo e difícil, só que a técnica se aprende. O mais difícil, principalmente para os gestores e para toda a equipe técnica, que envolve técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, são as relações interpessoais. Isso certamente é o mais difícil de se fazer, né? É um exercício diário. Envolve conhecimento e saber lidar com as necessidades espirituais efetivas, e não só dos pacientes e dos familiares, mas de toda a equipe. A comunicação eficaz, então, e com empatia, aumenta a produtividade e a qualidade do trabalho. E isso eu não estou só falando, então, dos pacientes, dos familiares, mas da nossa equipe, dos nossos colegas de trabalho, entre nós, né? O que a gente pode fazer para melhorar a comunicação e melhorar a empatia e melhorar o nosso ambiente de trabalho? O cuidado humanizado. Então, o cuidado humanizado, como é que ele tem que ser? A gente tem que entender, muitas vezes, o sofrimento com ética,
com um tratamento individual. E aqui eu não estou falando tratamento individual, larga tudo que eu vou ter, é um paciente para cada técnico, não. Eu vou tentar entender a individualidade daquele paciente. Então, assim, eu não vou entender que aquele paciente, muitas vezes, ele vai ter aquela mesma necessidade daquele paciente, daquele paciente entender as condições que aquele paciente não estava preparado para aquela situação, que muitas vezes ele não vai, que cada ser é único. A empatia, o respeito às diferenças. E, claro, para isso a gente tem que ter uma infra adequada que nem sempre a gente tem. Como se comunicar e interagir melhor? Saber ouvir, né? Isso é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, todos nós, com respeito e dignidade. Partilhando informações de forma correta, na medida certa. Envolvendo a família, participar na tomada de decisões e colaboração. Como se comunicar e interagir melhor? Com harmonia, diálogo e paciência, atrelados. Orientações e conversas com familiares devem ser o mais precoce possível desde o início da internação. Então, assim, uma coisa fundamental é que o vínculo deve ser estabelecido o mais precoce possível, principalmente nos pacientes que necessitam de mais cuidados. Porque a gente sabe que a gente tem muitas vezes pacientes que precisam de uns cuidados pós-alta, né? Então, a gente tem que imaginar o vínculo, a gente tem que pensar nesse paciente no antes, no durante e o após, né? Muitas vezes já aconteceu de a gente levar um susto, e vocês devem se deparar com isso todos os dias, né? A gente levar um susto, como assim o paciente está de alta? Mas esse paciente não está preparado, esse paciente tem traca, esse paciente tem sonda, esse paciente tem fralda, e agora, e a família? Não, mas também aonde está a nossa falha, né? A nossa falha como equipe, né? A gente tem que perder muitas vezes esse medo de se comunicar, falar com o serviço social, falar com a psicologia, falar com a Nutri, falar com o físio, falar com o médico. Não, a gente é uma equipe, né? A gente tem que começar a valorizar o nosso trabalho e a se comunicar e se comunicar melhor. E esse também é um cuidado humanizado, né? A valorizar o nosso trabalho, porque, olha, o nosso trabalho é muito importante. A gente não está fazendo caridade, a gente está prestando uma assistência de qualidade, uma qualidade técnica e uma qualidade muito importante, né? Então, a gente precisa fazer isso. A orientação e o cuidado e essa adesão dessa família tem que ser o mais precoce possível, desde o início da internação. E tentar fazer o exercício, então, se eu tivesse dito a mesma coisa de outra forma. Então, a gente pega aquele exemplo do bom dia, né? E esse bom dia, não adianta dar um bom dia com uma testa franzida, não adianta dar um bom dia de mau humor, que era melhor não ter dado bom dia, né? Como se comunicar e interagir melhor. Então, tem aquelas palavras mágicas, o bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, perdão, desculpa, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência, demonstra o grau de maturidade do ser humano. Como se comunicar e interagir melhor? A teoria da comunicação, né? Então, o emissor codifica a mensagem, ruídos e falhas, decodifica e o receptor recebe a mensagem. Os fatores que dificultam a interação. Comportamento divergente dentro da equipe. Então, aqui a gente pode citar inúmeros fatores, né, dentro da equipe. Muitas vezes, o enfermeiro fala uma coisa, o técnico fala outra. Digamos que vocês estão fazendo, os técnicos estão fazendo um trabalho super legal, super tranquilo dentro da equipe, daí chega o enfermeiro lá, não, mas eu autorizo. Não, mas como assim, enfermeira? Tu autorizou, a gente disse que não podia determinada coisa, então não dá, né? Ou então, em relação à alimentação, a Nutri disse, não pode trazer nada de fora. Daí chega a enfermeira lá, enfermeira Débora autorizou. Não, não pode, né? Então, todos têm que falar a mesma linguagem, tem que ser um trabalho em equipe, todos devem falar a mesma linguagem dentro da equipe. Isso vale também para a equipe médica, tá? Respeito, atenção, afeto, confiança, credibilidade. Partilha de experiências, pensamentos, expressões e conceitos. Então, aqui também o poder de um boato, né?
o Zé quer o número desse pedido, o Zé está despedido, sou o próximo, daí já está todo mundo achando o que eu faço, eles estão sendo despedidos, ele vai me entregar também, nossa, todos falaram mal do chefe, todos seremos demitidos amanhã, pronto, está todo mundo demitido. Muitas vezes acontece isso também, né, gente? Quantas vezes já aconteceu um mal-entendido numa passagem de plantão? Nossa, e isso não é só na assistência de enfermagem, isso é na família, quantas amizades foram perdidas, muitas vezes relações foram desfeitas, enfim, né? E isso na enfermagem, na assistência é muito sério, porque às vezes uma informação maldita pode ter consequências muito ruins. Uma boa comunicação, então, auxilia na organização de serviços e nas suas necessidades, diminui a ansiedade, angústia e preocupações de pacientes e familiares. Os medos, então, gerados na família, né? O que são esses medos? O medo do desconhecido, tá? O medo de estar ali, o medo do que vai acontecer a partir dali, o medo de estar num ambiente que não conhece, o medo de não sabe o que está acontecendo, o medo de estar vulnerável àquela situação. Tá? A mudança de rotina, eles estão num ambiente novo que não sabe o que está acontecendo, e principalmente com essa pandemia, gente, a gente diz que o hospital não é uma prisão, mas muitas vezes é quase como uma prisão. Vocês já conseguiram imaginar largar um familiar, largar um filho, largar alguém e não ter mais contato, não ter mais acesso? Eu muitas vezes já imaginei se eu tivesse que deixar um familiar meu no hospital e só conseguir visitar 2 vezes por semana, ou não conseguir visitar, ou não conseguir mais me comunicar, ou só conseguir deixar as roupas em determinado horário e nunca mais ver esse familiar, sabe? É bem difícil. Ou deixar um filho e não ver mais esse filho, não conseguir falar com a equipe médica, sabe? Tentem fazer esse exercício. O estresse e a mudança da rotina, e muitas vezes a gente larga. A última vez que essa pessoa viu esse familiar estava caminhando, estava bem, ele entrou para um hospital, muitas vezes esse paciente vai ser sequelado, sem conseguir caminhar, usando uma sonda, usando uma traqueostomia, completamente dependente. Façam esse exercício, tentem pensar nisso, tá? E muitas vezes isso, como é que é para uma mãe, para uma esposa, para um marido não ter esse contato com o familiar? Muitas vezes tem os problemas de casa, vocês tentem imaginar assim, como é que seria para vocês largar um familiar e não ter mais contato com esse familiar? Não poder mais acessar o hospital, não ter mais... Porque é assim que acontece, a gente não tem mais... Muitas vezes não consegue mais nem se comunicar, não consegue mais entrar, tem um horário de visita restrito, então gera estresse, gera insegurança, são sentimentos que são gerados, é complicado. E as mulheres são mais ansiosas que os homens, isso nos estudos que eu levantei, isso apareceu. Mitos da comunicação. Comunicamos, às vezes, apenas conscientemente? Não. Muitas vezes comunicamos de forma inconsciente, sem perceber. Comunicamos, então, pelos olhares, pelos gestos, pelas expressões faciais. Sem perceber, nós estamos comunicando. As palavras têm o mesmo significado para quem fala e para quem recebe? Não, não tem o mesmo significado, tá? A percepção, a comunicação varia de acordo com o ambiente de quem recebe, tá? A comunicação se dá principalmente por palavras? Não, existe uma comunicação não verbal, linguagem, gestos, entre outros. De acordo com os mitos, então, da comunicação. De acordo com, nessa figura, de acordo com o laudo, você não está no processo de intumescência resultante de uma lesão inflamatória e necrose subcutânea. Daí o paciente apavorado, meu Deus, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Não se preocupe, é só um furúnculo. Então, muitas vezes, o médico, ou nós usamos um termo técnico, né? E o paciente já se apavora. Então, é isso que a gente falou, né? O que a gente diz? Ah, tá com cefaleia, tá com um abscesso. Muitas vezes, dependendo da pessoa que a gente fala, não sabe o que é, não sabe o que é um abscesso, o que é uma cefaleia, né? A gente tem que cuidar dessas coisas. A comunicação sempre acontece num sentido único? Não, ela é bilateral. A mensagem enviada é a mesma recebida? Não, nunca é a mesma, né?
Nunca é a mesma, isso que a gente já viu ali. A mensagem enviada nunca é excessiva, não. Em algumas situações, a informação em excesso pode ser prejudicial, principalmente em situações mais graves, numa UTI, ou em situações mais que envolvem situações mais críticas. Quanto mais informação eu dou, e principalmente para pessoas mais humildes, pode gerar uma confusão e uma situação de estresse, né? Então, as informações, muitas vezes, elas têm que ser dadas só de acordo com a necessidade e com a de acordo com, de forma objetiva e em situações bem pontuais, tá? Tem que ser objetivas, então, a interação terapêutica, identificação das necessidades, acolhimento, promoção de confiança. A comunicação, então, é a ferramenta para o desenvolvimento humano, expressão das necessidades, partilha e cooperação. Outra coisa importante, então, é a credibilidade, a gente precisa cumprir, né? Sempre cumprir com a verdade. Se eu prometi uma coisa, se eu falei, eu sempre tenho que cumprir, né? Isso é muito importante na minha comunicação. Ter coerência, dizer sempre a verdade, não se contradizer, ser empático, se colocar no lugar do outro, ser transparente, não esconder fatos, dizer sempre a verdade. Formas de comunicação não verbal. O toque, né? O toque terapêutico, mantendo as distâncias. Lembrando, então, que uma distância íntima é uma distância de 45 centímetros, uma distância social é uma distância de 1,20 m a 3,60 m, e uma distância pública de 3,60 m a 7,50 m. Cuidado com posição física, tá? A questão do olhar, a gente se comunica pelo olhar também. A escuta também é uma forma de comunicação e o silêncio também. Outras formas de comunicação, a comunicação segmentada, que é adaptada para cada indivíduo, como eu falei para vocês, eu vou adaptar, né, uma pessoa mais humilde, eu vou falar de determinada forma, uma pessoa mais esclarecida, eu posso usar um termo mais técnico, né? Então, a humanização, segundo o Ministério da Saúde, é a valorização dos usuários, gestores no processo da produção de saúde, criando vínculo, responsabilidade e participação coletiva nos processos. Formas de comunicação, então, sinais, gestos, sons, palavra escrita, cores, desenhos, palavra falada. Tem os emissores, os canais, os receptores, ideias, sentimentos e conceitos. As dificuldades, então, trazidas pelas famílias e os fatores que dificultam a interação. Falta de tempo na assistência, correria, intercorrência, todo mundo sabe que isso dificulta. O medo de envolvimento com a família e paciente, mas isso a gente tem que dosar, então a gente não quer que ninguém se envolva, né? Sempre aquele limite do envolvimento até onde que todo mundo sabe que pode ir, né? O envolvimento é um envolvimento ético, né? A família é encarada como quem está atrapalhando e não como quem agrega. E como é que a gente deve fazer, então? Mantendo a empatia, mantendo o envolvimento com confiança, adotando diferentes abordagens para diferentes públicos, então, como a gente falou, com adultos, custodiados, idosos, sequelados, crianças, entre outros. Lembrando que o indivíduo é um ser, mantendo sua individualidade, preservando, e que o seu corpo, sua dor e sua doença são únicos. Tá? Como melhorar o bem-estar na equipe? Então, reduzindo a intensidade de trabalho, sempre procurando fazer atividades físicas nas horas livres, melhorando a qualidade do sono, a qualidade das relações interpessoais fora do ambiente hospitalar, mantendo amigos, família e sempre que possível interagindo. Melhorando as formas de comunicação, reduzindo o tempo de espera das campainhas, das informações, dos retornos. Isso pode ser fundamental. Muitas vezes, atendendo uma campainha, reduz muito a ansiedade. Atendendo, só esclarecendo ou mostrando que a gente está ali, né? Muitas vezes já reduz muito a ansiedade daquele paciente, daquele familiar. Permitir acompanhamento de familiares quando possível e assegurar o direito dos pacientes. Garantia de acesso às informações, comunicação clara entre todos os integrantes da equipe e busca das melhorias constantes. Então, lembrando que a comunicação envolve um processo, partilhando as experiências, pensamentos e expressões, e que a comunicação, para ser humanizada, ela precisa ser precisa, completa, objetiva e de fácil compreensão. E aquilo que eu já falei para vocês, né? É aquilo que a gente já falou, que muitas vezes os médicos e muitas vezes nós também
usamos os termos técnicos e os pacientes muitas vezes têm vergonha de perguntar, né? E eles saem muitas vezes sem entender, né? Então, como diz a figura aqui, a família pergunta o que que diz aí, não entendo nem a letra do médico, o que ele falou, não entendi, daí o médico já chama o próximo. Então, um grande desafio é o cuidado humanizado com a comunicação adequada. E os comprimidos aliviam a dor, mas só o amor alivia o sofrimento. Muito obrigada.